Starved Eggman. A história barra creepypasta barra EZ de Sonic, onde o Dr. Eggman enlouquece, se torna um ser vermelho e que busca, acima de tudo, devorar a carne do Sonic. Junto, é claro, de uma cópia metálica do mesmo na forma de uma fornalha para esquentar a sua comida, conhecida como Furnace. Uma história que ficou extremamente popular há alguns anos atrás e que inclusive foi o tema do meu primeiro vídeo no canal, que realmente me faria começar a crescer nessa plataforma. E falando desse jeito, dá até a impressão que talvez essa história ela tenha continuado e se expandido e ficado maior ainda. Mas foi o completo oposto. Starved Eggman foi uma creepypasta super popular por muito tempo e apenas do nada caiu no esquecimento, nunca mais sendo muito falada ou até tendo atualizações em sua história, mesmo sendo, se pá, uma das creepypastas mais conhecidas de Sonic e uma das mais interessantes. E provavelmente você assistindo esse vídeo agora deve estar me perguntando: por quê? O que aconteceu com o Starved Eggman? Bem, é isso que eu vou contar no vídeo de hoje. Venham todos comigo, meus membros do culto Slenderman, inscritos nesse canal que logo vai chegar nos seus 60 mil inscritos, que vão deixar o like, compartilhar, hypar o vídeo e, claro, se inscreverem caso não forem inscritos, e vamos entender o que aconteceu com o Starved Eggman. Antes de eu dizer o que realmente aconteceu com o personagem, eu acho bom eu recapitular a sua história para quem talvez não lembre ou quem nunca tenha visto muito sobre o personagem do Starved Eggman e talvez queira entender mais sobre. Starved Eggman inicialmente foi criado pela usuária Dumbi, que alguns devem conhecer por ser a criadora do No More Innocence. E bem, como vocês podem ver, ele é uma versão do nosso Dr. Eggman que nós já conhecemos, mas com seu rosto avermelhado, sem seus bigodes, e agora tem por objetivo principal se alimentar, mas não da maneira que ele, um ser humano, faria normalmente. Não, ele tem por foco os animais antropomórficos do universo de Sonic e, em especial, o próprio Sonic. Mas como isso aconteceu e o que fez ele ficar desse jeito? Isso tudo começa no final de Sonic the Hedgehog 1, mais especificamente na batalha final, onde o Eggman é derrotado e o Sonic foge de sua base após a explosão da mesma, salvando mais uma vez o dia. Mas é aí que a história dessa versão do Doutor começa. Ao redor dos destroços de sua base, o Doutor acaba encontrando um pequeno Flick, aqueles animaizinhos que salvamos nos primeiros jogos de Sonic. Mas ele estava carbonizado, provavelmente sendo queimado por conta das explosões da base e ele não sendo capaz de fugir a tempo antes da explosão. E nisso, o Doutor meio que se interessou por aquele pequeno animal morto. Ele acabou sentindo aquele doce cheiro daquele pequeno animalzinho morto. O problema é que o Eggman realmente resolveu comer da carne daquele animal. E assim que o Eggman deu a primeira mordida, tudo mudou. A mente do Doutor ficou fascinada por aquele sabor, por aquele gosto delicioso, por aquela carne que ele tinha acabado de consumir. E assim que ele terminou de comer o mesmo de uma vez, o Doutor queria mais. Eggman estava fascinado por aquele glorioso e irresistível sabor de carne animal. E após isso, o Eggman começaria a enlouquecer. Primeiramente, o Doutor modificou o seu anteriormente ainda em produção Metal Sonic para não só ser mais uma versão metálica do Ouriço Azul, como uma fornalha viva, uma coisa feita para a captura de outros Flicks e o cozinhamento dos mesmos para serem levados ao Doutor, sendo intitulado Furnace. E o Doutor, conforme ele foi comendo mais e mais desses animais, ele perdeu o seu característico bigode e o seu rosto ficou com uma coloração avermelhada. E em especial, sua personalidade maligna se intensificou ainda mais. Agora ele não queria mais só dominar o mundo, ou derrotar o Sonic, ou qualquer coisa desse tipo. Ele queria tornar todo e qualquer animal existente em seu banquete, e aquele que ele mais queria era o Sonic.
E nisso começam os eventos de Sonic CD, que para quem não sabe se passa logo após os eventos de Sonic 1, onde o Eggman, ao contrário do jogo original, fez basicamente uma emboscada para Sonic, começando assim o capítulo que eu gosto de chamar de Prey. O doutor requisitou seu alimento, e serei eu quem vai o servir. Nossa, esse lugar tá desabando, hein? Não tem uma alma viva perambulando por aí. Me pergunto onde aquele cara esteja. Eu não posso deixá-lo ficar com aquela... Bem atrás de você. Ô Tomatão! Onde é que ela tá, hein? Ah, você está procurando por isso? Não! O que você fez, Eggman? Esse prato foi bem delicioso, ouriço. Não me pergunto qual será o seu gosto quando te colocar na minha fornalha. Ei! Onde é que você tá indo, hein? Se acha que eu vou te deixar sair ileso disso, você tá muito enganado. Após a vitória do Doutor em cima do seu antigo rival, Eggman manteve o corpo do Sonic sem vida como seu troféu, comendo de maneira bem devagar e sempre deixando o máximo de pedaços para ele nunca perder a oportunidade de saborear o seu antigo e maior rival. Mas a história não acaba aqui, porque aí acontece o capítulo que eu gosto de chamar de Fight or Flight, onde uma figura que vocês já devem conhecer entra na história. Doutor, eu não vou deixar mais o seu reino de terror continuar. Eu vou acabar com você. Ah, querido menino raposa, Miles Tails Prower, você chegou bem na hora. A hora da refeição. Sim, Tails, um dos últimos sobreviventes da busca incansável de Eggman por mais carne, veio até o mesmo o enfrentar. E inclusive, antes disso, o Tails já havia sido atacado pelo Doutor, perdendo uma cauda no processo. E isso tudo sendo antes mesmo do Tails ter tempo de conhecer o Sonic nesse universo, sendo o final desse confronto algo em aberto. Não se sabe se o Tails conseguiu de alguma forma matar o Doutor de uma vez e acabar com seu reino de terror, ou se assim como a Amy e o Sonic, o Tails acabou se tornando o mais novo alimento do Doutor. E bem, é aqui que a história acaba, mais ou menos. E talvez alguns tenham reparado que essa história que eu contei nesse vídeo, e a que era contada lá em 2021, ou seja, praticamente 4 anos atrás, não tiveram praticamente nenhuma diferença. E isso é algo que eu vou explicar o porquê. Na época que essa história foi lançada, ela tinha ficado extremamente popular. Eu até lembro que tinha múltiplos vídeos sobre o Starved Eggman, reacts e tudo mais. Então, era de se esperar que teria mais coisa.
Tipo, mais detalhes, talvez até um jogo do Starved Eggman, comics, eu não sei. Mas não. Após isso, o Starved Eggman só foi meio que mais e mais sendo esquecido conforme o hype foi caindo, até que um momento ele foi praticamente 100% esquecido. Mas por quê? Por que um personagem tão popular como o Starved Eggman acabou sendo tão esquecido desse jeito? Bem, a história é mais complicada do que parece. Como eu falei antes, o Starved Eggman ele foi inicialmente um conceito criado pela artista Dumbo, mas não foi ela que criou a sua lore. Quem foi o criador de toda a história que eu contei no começo do vídeo foi o usuário Avery, que, para quem não sabe, é uma figura que já fez muita coisa errada e criminosa e que já foi exposta há muitos anos atrás. E após as polêmicas envolvendo o Avery sendo levados a público, o personagem teve a sua autoria passada para a Raven, a criadora do Faker Sonic, e que até mesmo ela já havia planejado algumas coisas novas ao personagem e até um possível jogo. Só que depois de um tempo, a própria Raven desistiria da ideia, pois era complicado para ela ter que lidar com tanto trabalhar com Faker Sonic e com Starved Eggman tudo ao mesmo tempo. Então ela decidiu ceder os direitos do personagem para o usuário RE, que é brasileiro inclusive. Só por favor, não me perguntem se eu já tive contato com ele é um cara bem mais fechado. Não achem só porque nós dois somos brasileiros que eu e ele a gente se fala ou coisa do tipo, ok? Ok. E se vocês me perguntarem, provavelmente nem esse vídeo ele deve estar assistindo. Afinal de contas, segundo o próprio RE, ele ganhou a autoria do personagem para matar ele de uma vez. Eu tô falando sério. Ele mesmo disse que não estava interessado no personagem e que meio que não ia fazer nada com o mesmo. E meio que é por isso que não teve mais nada do Starved Eggman. Meio que ninguém estava mais interessado em trabalhar no personagem. E de certo modo, eu meio que entendo um pouco do lado da maioria deles. Trabalhar com um personagem como Starved é complicado para dizer o mínimo. É difícil saber um rumo interessante que a história pode seguir, além de ela já não ser uma história muito boa, por assim dizer. É interessante, sim, mas tem certos pontos meio estranhos na história. Tipo, como que o Eggman só por comer um único fique ficou tão maluco assim? Sendo que provavelmente o Dr. Eggman já comeu carne antes. Afinal, eu nunca vi algum lugar de Sonic falando que o Eggman é vegano, coisa do tipo. Ou como ele ficou com aquela aparência só por comer animais, sendo que nenhum ser humano fica desse jeito só por comer carne. Ou até mesmo, como que o Sonic, que mesmo nesse exato momento entre Sonic CD e Sonic 1, ele ainda ser bem inexperiente, como que ele perderia tão facilmente pro Dr. Eggman? E entre outros erros / furos que essa história possui. Além do que, o personagem do Starved Eggman, ele nem foi feito para ser algo a mais desde o início. A Dumbo mesma já disse que ele foi criado como um conceito. E aí o Avery pegou o personagem, criou uma lore, e aí depois que o mesmo se envolveu em polêmicas e foi exposto, o personagem ficou meio que passando para vários donos, onde nenhum sabia o que fazer com o mesmo. E também nem estavam interessados em trabalhar com o personagem. E meio que terminou assim. Um personagem que, apesar de ser interessante, é só isso mesmo. É um conceito interessante, mas que não é tão bem trabalhado e é difícil de trabalhar e até ter ideias do que fazer com o mesmo. Starved Eggman praticamente ele só serve para ter essa mini história contada em um único vídeo e depois seguir a vida. Pelo que eu vi, segundo a wiki do Sonic.exe, o Starved Eggman aparentemente agora está com novos donos, os usuários Delvish e Asterix, e segundo os próprios, eles estão trabalhando numa reformulação do personagem. Mas ainda não temos quase nada e provavelmente vai levar bastante tempo até termos algo novo deste personagem. A única coisa do Starved Eggman recente que surgiu e que é bem interessante na verdade, foi a versão dele da comic Sonic Execution, que é uma reinterpretação do personagem e que é muito boa pra falar a verdade. Eu só não comento dela nesse vídeo porque esse vídeo já deve estar muito grande, mas quem sabe num próximo, hein? Enfim, eu acho que eu já falei o suficiente. Eu devo dizer, como sempre, obrigado por terem assistido até aqui, agradeço a todos os membros do canal que sempre ajudam financeiramente falando, eu sou o Days Landman, e tenha uma boa noite, até mais.